Olá, vamos dar início à aula 4, Movimento Unidimensional, parte 2. No século XVI, Galileu observou que corpos em queda livre próximos à superfície terrestre apresentam sempre aceleração constante. Mais tarde, Newton chegou ao valor dessa aceleração, e é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. G é a constante denominada aceleração da gravidade. Nesse caso, o movimento de queda livre é um mRuv acelerado e respeita as mesmas equações que valem para o mRuv na trajetória retilínea. Corpos lançados verticalmente para cima também estão sujeitos unicamente à aceleração da gravidade. Trata-se, portanto, de um mRuv retardado. Corpos mais pesados caem mais rápido? Aristóteles dizia que sim, Galileu provou que não. O que acontece foi que na experiência realizada na famosa Torre de Pisa, ele demonstrou que corpos leves e pesados caem juntos, se a resistência do ar não afetar nenhum deles. Então, dessa forma, eles chegam ao solo ao mesmo tempo. Como Galileu pensava? Se você tem um corpo leve, no caso uma folha, e um corpo pesado, no caso a pedra, a resistência do ar retarda o movimento da folha, e assim a folha e a pedra atingem o solo em tempos diferentes. Agora, se esse experimento ocorrer em um ambiente a vácuo, onde não tem resistência do ar, nós temos que a pedra e a folha chegam ao solo no mesmo momento. Na subida, o tipo de movimento é o mRuv retardado, onde nós temos a velocidade escalar diminuindo até que se anule, num ponto de altura máxima. E isso ocorre porque o movimento é retardado, então ele se dá contra a ação da gravidade. Nós temos a aceleração para baixo, atuando para baixo, e a velocidade do corpo atuando para cima. Então, por isso, o movimento é retardado. Na descida, o tipo de movimento é o mRuv acelerado, porque temos a velocidade do corpo e a aceleração da gravidade atuando no mesmo sentido. As equações da queda livre, elas são provenientes das mesmas equações que a gente utilizou no mRuv, como você pode observar a equação horária do espaço, né? E a diferença é que a gente vai só mudar as variáveis. Então, onde tinha o espaço, que se refere à trajetória retilínea do mRuv normal, a gente vai colocar, na verdade, altura. Porque como estamos tratando, né, de queda livre, o corpo ele é abandonado de uma certa altura, né? Então, como nós temos o solo como referência, então o espaço agora vai se tornar altura. Então, espaço final se torna altura final, espaço inicial torna-se altura inicial, mais V0 vezes o tempo, mais 1/2 vezes a aceleração, na verdade agora é a aceleração da gravidade, né, vezes o t ao quadrado. Então, essa é uma forma bacana de você não ter que decorar várias equações para cada tipo de movimento. Você decora só a do mRuv e daí você transforma ela para queda livre, trocando essas duas variáveis, espaço pela altura e aceleração pela aceleração da gravidade. Temos ainda, né, a equação da velocidade em função do tempo. Então, nós temos aquela equação linear que V igual a V0 mais AT. No movimento de queda livre, a única coisa que vai mudar é a aceleração A pela aceleração da gravidade G. Da mesma forma, a equação de Torricelli, que a gente pode utilizar quando a questão não nos dá a variável t, tempo, a gente tinha espaço, então vamos trocar novamente o espaço pela altura. E aí a gente pode usar as equações para o movimento de queda livre. Vamos resolver uma questão de vestibular. Uma esfera ela é lançada verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Sabendo que g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a altura máxima que a bola atinge é
E aí temos as alternativas em metros. Vamos à resolução. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer quando vai resolver uma questão de física é escrever os dados que a questão fornece. Nesse caso, a questão nos fala sobre o ponto de altura máxima e devemos ter noção de que no ponto da altura máxima o V é igual a 0. Então, sempre que a questão disser que você tem um ponto de altura máxima nesse ponto, o V ele é nulo, a velocidade é nula. O V0 ele disse que era 20 metros por segundo, a velocidade inicial, e G a gente arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber qual é a altura máxima, né? O H, a altura. Então, vocês podem observar que nas equações do MR e o V, a gente tem todas as variáveis, em todas elas temos a variável T. Entretanto, nesta questão, ele não deu a variável T. Então, a equação que a gente vai utilizar é a de Torricelli, que não utiliza a variável T. Então, a equação de Torricelli, como vocês lembram, é a velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Como a velocidade final, no ponto de altura máxima é 0, a gente substituímos a velocidade inicial ao quadrado, substituímos o g e o h. O h a gente não tem, é o que a questão está pedindo, então nós vamos isolar ele e calculá-lo. Então, fazemos 2 vezes 10, 20, 20 vezes h, que dá igual a 400, 20 ao quadrado é 400, aí ele passa para o outro lado com o sinal negativo, negativo com negativo, fica mais. Isolamos o h, então o h vai ser 400 dividido por 20, e isso dá 20 metros. Então, a altura é 20 metros, alternativa D. Bom, obrigada por assistir, te espero na próxima aula. Se você quiser, você pode pedir questões de vestibulares e Enem, que eu gravo uma aula resolvendo a questão, beleza? Muito obrigada e até a próxima!